Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado por este tempo precioso que temos, por poder ouvir a Tua palavra, por poder sermos alimentados no nosso espírito, por poder sermos iluminados em nossa mente. Podemos ser tocados e transformados pelo poder do Teu Evangelho e pela eficácia do Teu Espírito. Venha, Senhor, fala conosco. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome é que agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, esse simples versículo, ele deveria sempre, quando lido, quando ouvido, causar um impacto em nossas vidas. Ele deveria mexer com as nossas estruturas, ele deveria trazer muita reflexão em nossas vidas, ele deveria trazer um impacto muito forte, segundo a força e segundo o poder dele. Mas, infelizmente, nós estamos tantas vezes familiarizados com o culto e com o acesso livre à palavra de Deus, com o ouvir, muitas vezes que a gente se esquece que a gente não tem mais aquele impacto que deveria ter a palavra sobre nós. Muitas vezes o Evangelho, os textos bíblicos, versículos de um poder tão grande como esse, ele se torna muito mais força de expressão do que expressão da força do Evangelho. A gente usa muito mais como palavra de efeito, discurso, como incentivo, como texto motivacional, e não com o efeito, sentido, significado e propósito que ele tem em nossas vidas. Como é fácil a gente perder esse contexto. Por isso eu insisto tanto que não falta instrução à igreja hoje. O que falta é sentimento. Não falta instrução. O que falta é lembrança. Nós não sabemos quase tudo, mas não sentimos quase nada. Esse é o grande aspecto, um dos grandes aspectos da igreja hoje em dia. A falta de sentir, de ser impactado. Precisamos de grandes coisas movendo-nos, inovadoras, porque as simples coisas, os princípios mais básicos das nossas vidas não têm surtido efeito no nosso coração. Parece que estamos mais imunes aos efeitos de Deus. Parece que a virose mundana, a bactéria do pecado, ela está causando um efeito que parece que a gente precisa de muito mais poder, de medicamentos para curá-la, quando na verdade o que nós precisamos é abrir o nosso coração para as coisas simples, poderosas e verdadeiras do Evangelho de Cristo. Sempre quando chega mês de maio, mais ou menos, muitas igrejas convidam para pregar sobre famílias. E sempre quando você vai pregar sobre famílias, também tem a questão dos filhos. Como educar filhos? Como fazer com que os filhos não entrem nessa estatística tão terrível que hoje em dia tem, de cada 10 jovens que saem da igreja vão para as universidades, praticamente no máximo 2 permanecem na igreja. Como enfrentar essa estatística tão terrível? Como fazer com que os nossos filhos possam manter uma vida cristã? O que fazer, né? Então, ficamos à mercê disso, e eu tenho falado sempre, e esse texto para mim diz tudo, né?
Porque ele começa a se pegar no versículo 20 e diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. É como o pai ensinando o filho. E aí ele diz: sobretudo que se deva guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que seria a maior instrução de um pai? Talvez aqui a gente tenha uma resposta mais efetiva. O problema é que a gente precisa voltar, lembrar, sentir, perceber, ter convicção de que aí está o problema. Onde estão os problemas? O coração dos problemas da humanidade está justamente no coração da humanidade. Então, na hora que você pega esse texto, você precisa entender quem, o que, por quê e como. Qual é o alvo? Qual é o centro de tudo? Quem é o coração? Então, se eu quero instruir meus filhos, se eu quero realmente preservá-los, eu tenho que... O alvo é o coração. Então, aonde nós estamos falhando? Aonde nós estamos pecando? Falando em pecado é bem propício, porque pecar é errar o alvo. Então, a linguagem do pecado é uma linguagem de arqueirismo, o sentido de errar o alvo. O alvo é a lei de Deus. Então, nós estamos pecando porque estamos errando o alvo. O alvo é o coração. Então precisamos saber quem é esse coração, o que é. Pastor, estou cansado de saber o que é o coração. O coração é a sede do intelecto, é a sede das emoções, é a sede das volições, das vontades, dos desejos. Eu sei o que é o coração. Sim, o coração é o ser interior. Tudo bem, você sabe, é suficiente saber. Qualquer pessoa no mundo pode identificar isso, qualquer filósofo pode fazer uma frase de efeito sobre isso. Qualquer teólogo, sem ter Cristo, pode falar isso, porque tem teólogo que não tem Cristo. Ele sabe tudo de Bíblia. Ele só não tem no coração. Então, o importante não é você saber, quando você sente que ali é o centro de tudo. Porque é o coração que separa um crente de um incrédulo. Ah, mas isso eu sei. Mas você sabia que também é o coração que separa o crente verdadeiro do crente nominal, do crente formal? Porque é muito fácil você mostrar o seu cristianismo pela sua formalidade, pelo seu formalismo, pela sua condição externa. Eu não fumo, mas estou enfumaçado no meu ego. Eu não bebo, mas estou embriagado no meu orgulho. Eu não falo mentiras, mas tenho um coração falso. E aí vai. Então, é o coração que nos separa, que separa o verdadeiro crente. Quantos de nós sabem que o coração é uma fábrica de ídolos? Que nós fazemos todos os dias e dizemos que não. Que se tornam referências para a gente, que se tornam modelos para a gente. É engraçado que é difícil ver pessoas dizer: essa é a minha referência, uma pessoa de caráter. Não importa o sucesso, os aplausos e o que ele ganhou no mundo, mas o caráter dele, a integridade. Fazemos ídolos o tempo todo. É o coração que é um ladrão de glória, porque que rouba a glória o tempo todo de Deus e traz para o homem, fomenta o eu, fomenta o ego, fomenta o egoísmo, o egocentrismo. Nós sabemos o quanto nós estamos, o que nós estamos fazendo por isso. Tudo isso é o coração. Ele pode ser
a sede do eu ou o trono da glória de Deus. Ele pode ser o altar do Senhor ou pode ser o trono do meu ego. E essa é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Eu sei disso? Então, é por isso que o alvo é o coração. Quando Jessé foi escolher o sucessor, quando Samuel foi escolher o sucessor de Saul, foi na casa de Jessé para ver os filhos, era um filho dele, ele já pegou o primeiro, ele como profeta enviado de Deus. E aí Deus chamou e falou: opa, você como homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. O Senhor vê o coração. Aonde? Deus não está olhando para os nossos lábios, para as nossas atividades, Ele está olhando para o nosso coração. Deus pesa os motivos que provêm do nosso coração. E aí vem a segunda parte. Se eu sei o que é o coração, o que eu tenho que fazer? Então, o alvo é o coração. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas começam a falar: olha, não deixe o seu filho assistir isso, não ensina o seu filho isso aqui, não permita que isso, protege isso aqui. Várias estratégias, vários modelos, várias revistinhas, várias instruções, vários manuais. Mas quando você tem o alvo do coração, isso não se torna tanta preocupação. Então, o que fazer? O que fazer? O que fazer? A Bíblia está dizendo: guardar. Sobre tudo que se deva fazer, guarda o coração. O que eu devo fazer para que os meus filhos, ensiná-los a guardar o coração? Sobre tudo. Ele está falando sobre qualquer coisa. Guardar é proteger, cuidar, nutrir. Você tem ensinado o seu filho a proteger o coração? É engraçado como a gente se preocupa, cuida, protege os filhos de tudo. Ensina ele: cuidado não atravessar a rua, cuidado com os bandidos, não conversa com ninguém, cuidado com o assaltante, cuidado com a noite escura, cuidado com o carro, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas quantas vezes nós estamos preocupados ensinando eles a guardar o coração? Alguém já escreveu sobre a diferença das mães ocidentais com as mães judias. E a grande diferença é que uma mãe ocidental, quando o filho vai para a escola, ela vai, está indo para a escola, não esquece a sua lancheira. E a mãe judia disse assim: está indo para a escola, não esquece os seus livros. Essa é a grande diferença. A mãe ocidental está preocupada se ele está levando o lanchinho, se ele vai comer, se ele está bonitinho, se ele está bem vestido, se ele está limpinho. A mãe judia está preocupada se vai levar os livros, porque ela está preocupada com a instrução, com a educação, com a inteligência, com isso tudo. Muitas vezes as pessoas dizem: por isso a diferença dos judeus para os ocidentais. Mas eu digo que uma mãe cristã não deve estar muito mais preocupada com o lanchinho, com o que está vestindo ou com o livro. Deve estar preocupada: como é que está seu coração? Não se deixe levar. Olha de quem você é filho. Você é filho de Deus. Olha para quem você vive, para a glória de Deus. Olha, o mundo está aí para engolir o seu coração. Não importa se você não vai ser o mais inteligente da sala. Não importa se você vai ter lanche para comer no final da tarde. O que importa é que ninguém vai corromper seu coração. Não é isso que uma mãe cristã devia ensinar para o seu filho? Não é esse o primeiro ponto, o principal? É isso que a palavra de Deus está: sobre tudo que você deve guardar,
se preocupar, cuida do coração dos teus filhos. Porque se você cuidar do coração dos seus filhos, você não vai ficar tão preocupado com essas estratégias. Não, olha aqui, deixa eu verificar o que ele está vendo, o que ele está jogando, o que ele está fazendo o tempo todo. Tem mãe que fica o dia inteiro, pai que fica o dia inteiro proibindo isso, não pode ver isso, não pode ver aquilo, não pode assistir isso, não pode fazer aquilo. Eu entendo dos perigos, eu entendo disso. O que eu sei é que se você se preocupar mais com o coração dele, ele vai estar mais resistente, ele vai estar mais fortalecido contra essas influências do mundo. Um coração regenerado, um coração transformado, é isso que a gente quer. Ninguém nasce com ele. Filho de crente não é crentinho. Tem que ser regenerado, tem que ser transformado. Tem que ter um coração em Cristo Jesus, vivificado, ocupado, preenchido pelo Espírito Santo, né? Porque é engraçado, qual é mais importante? E aí que você tem que pensar: a saúde, o bem-estar, o conforto, o sucesso, a educação, a realização ou o coração dos nossos filhos? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque na verdade, na prática, nós estamos muito mais preocupados com essas outras coisas. O coração se tornou uma forma de expressão que a gente não preocupa. E aí a gente se depara muitas vezes com a fragilidade, a suscetibilidade que os nossos filhos têm à influência do mundo. Por quê? Porque o coração deles não está guardado, protegido como deveria. E a gente deixa. Todos nós sonhamos: eu quero que meu filho nasça, eu quero educá-lo assim, eu quero fazer com ele que ele treine esporte, eu quero que ele fale várias línguas, eu quero que ele cresça dessa forma, eu quero dar tudo que eu posso dar, eu quero guardá-lo ele dessas coisas do mundo, eu não quero deixar ele em más companhias. Tudo isso é relevante, porém, sobretudo, você deve pensar: eu quero ensinar desde pequeno meu filho a guardar o coração. E agora eu falo a terceira parte. Por quê? Que é o coração e eu devo guardar o coração. Porque a Bíblia está dizendo: porque dele procedem as fontes da vida. A fonte da vida não procede de meu filho ser mais inteligente do que os outros. A fonte da vida não procede do meu filho ser mais bem sucedido financeiramente do que os outros. A fonte da vida não procede do meu filho ter tido uma formação melhor do que a dos outros. A fonte da vida não procede do sucesso, da realização dos nossos filhos, procede do coração. É do coração que ele vai ter a direção certa para fazer as escolhas corretas e escolher por fé. É o coração que vai dar força e coragem para ele resistir aos oportunismos da vida. É o coração que vai permitir com que ele não se afaste de Deus. É o coração que vai determinar o comportamento dele. É o coração que vai fazer com que ele não viva para si mesmo, mas para a glória de Deus. Você precisa entender o que a Bíblia diz sempre, né? É que o seu tesouro controlará o seu coração. Ou seja, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então o tesouro vai controlar o coração. E o que controla o coração vai controlar o comportamento. Então não venha com essa de que cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, eu sei que cada um é distinto.
Mas muitas vezes a gente diz para as pessoas que não têm Cristo, lá, está assim porque é um gênio terrível, porque tem uma personalidade terrível, porque tem isso. Não, está assim porque tem um coração que é controlado pelo mundo e não por Deus. Tem um coração que é anti-Deus. Tem um coração fechado, petrificado. A Bíblia diz que o Senhor tirou o coração de pedra em Ezequiel. Tirou o coração de pedra e colocou: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um novo coração, um coração de carne, e porei o meu espírito. Um coração de pedra é um coração duro, impenetrável, que resiste a Deus. Um coração de pedra não tem vida, mas o de carne tem vida. E é esse novo coração. Então, se você tem problema de personalidade terrível, se você tem características que não condiz com a palavra, olhe para o seu coração. Porque você pega os discípulos de Jesus. Pedro era super temperamental. Olha, o apóstolo Paulo, que perseguia, que era rígido, o homem que transformou. Olha, o apóstolo João, que foi chamado por Boanerges, ou seja, filho do trovão, queria que Deus mandasse e matasse todos aqueles samaritanos. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Cadê as características temperamentais? Cadê as disfunções temperamentais deles? Ficaram aonde? Ficaram na velha pessoa, do coração velho, afastado de Deus, não no novo coração, na nova criatura que se tornaram. Então não é essa questão, né? Por quê? Porque se você não tiver um novo coração, um coração guardado e vigilante, você vai ceder a essas influências. Então você precisa mesmo ter onde está o seu tesouro. Qual é a parte mais importante da sua vida? Quando eu vejo lá em Josué que diz assim: temei ao Senhor, serviu com sinceridade e integridade, deixai os deuses dos heteus, dos amorreus, dos heveus ali, os deuses dos teus pais além do Jordão. Mas se não te parece bom servir ao Senhor, escolhas a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um coração cujo maior tesouro é o temor a Deus. Não é: eu não vivo sem isso, eu não vivo sem aquilo, eu não vivo sem acolá. Eu não vivo sem Deus. Um coração que não põe nada nem ninguém na frente de Deus. Um coração que não se permite ofender a Deus. Um coração que não tem medo dos que podem matar o corpo, mas teme quem pode matar a alma. É do coração. Um coração que produz vida ou que produz morte. Então, eu tenho que guardar meu coração, por quê? Porque se eu guardar meu coração, ele vai ser fonte de vida e não de morte. Ele vai me levar para Deus e não fora de Deus. E agora eu termino minha quarta questão. Porque não importa só saber quem, o que fazer e por que fazer, mas como fazer. É aí que traz uma autorreflexão. Como é que eu vou ensinar o que eu não sei? Como é que eu vou ensinar a fazer o que eu não faço? Como é que eu vou incutir no outro o que eu não tenho em mim mesmo? Então, primeiro, como fazer? Pelo exemplo. Não existe força maior do que o exemplo. E nesse fator, nós estamos muito, muito falhos. Porque eu não posso querer que meu filho tenha um coração como o altar de Deus se eu não tenho.
Eu não posso querer que meu filho conserve, preserve, guarde o seu coração em Cristo se eu não guardo o meu. Eu não posso querer que meu filho não seja influenciado pelo mundo se eu sou influenciado pelo mundo. Então eu preciso olhar para mim, pelo meu exemplo. Eu preciso olhar se realmente eu tenho guardado o meu coração. Se o meu coração está sendo sistematicamente guardado, eu tenho preservado, eu tenho cuidado, eu tenho nutrido ele. Eu tenho nutrido ele pela palavra de Deus, eu tenho nutrido ele pelas coisas de Deus. Ou se eu passo o meu maior tempo falando de coisas do mundo, desejando o mundo, a gente se engana, o coração é enganoso, quem o conhecerá? Ele é extremamente corrupto, né? Quem o conhecerá? A gente finge que conhece o coração. Deus sabe o meu coração, Ele sabe, mas você sabe o seu coração? Você conhece o seu coração? Você tem guardado o seu coração em Cristo? Eu tenho guardado? Veja as nossas motivações. Por que quando a gente chega perto de pessoas que não têm Deus, mas têm o que o mundo busca, a gente se sente inferior? Eu não, pastor, não. Você não fica todo embasbacado com o que as pessoas têm? Quantas vezes a gente bajula pessoas pelo que elas têm, pelo que elas fazem, quando elas não são nada perante Deus? Quantas vezes a gente se dobra diante de familiares bem-sucedidos no mundo, porque a gente tem uma vidinha mais limitada e mais difícil? Quantas vezes a gente acha que as pessoas são mais ricas do que nós? Quantas vezes a gente negligencia a riqueza que nós temos em Cristo? Quantas vezes a gente reclama da vida e acha que a vida da gente é muito difícil? Quantas vezes a gente queria ir aonde esse povo vai, fazer o que esse povo faz? Quantas vezes você chega diante dessa pessoa e fala assim: você é pobre, miserável, cego e nu? Não, a gente chega e fica espantado. Olha para onde está indo, olha o que está comprando, olha, querer um carro mais novo, querer uma casa mais chique, querer uma roupa melhor, querer viajar. Tudo bem ter limite, mas desde que isso não roube o seu coração. Porque na verdade, ganhar muito mais dinheiro vai aumentar o quê? Eu vou comprar roupa mais chique, casa mais chique, carro mais chique, viagem mais chique. Quantas vezes a gente pensa: eu quero ganhar mais para fazer da minha vida algo que glorifique a Deus? O discurso é fácil, mas a prática não. Então, como eu posso ensinar o meu filho se o meu coração continua corrompido e eu não guardo ele? Eu preciso entender as minhas palavras. A boca fala o que o coração está cheio. E o que a sua boca tem falado? O que minha boca tem falado? Qual o assunto mais agradável da minha vida? Tenho guardado no meu coração? Olha as minhas palavras. Olha os assuntos que eu gosto. Viagens, roupas, carros, casas, vidas de milionários, celebridades. Isso é o mais importante da vida? Não, isso não é nada. Mas você fala disso o dia inteiro. Então, será que nós não precisamos ser exortados? É por isso que essa palavra não tem a força que devia ter. Ela é apenas uma força de expressão que não serve mais para a gente, não faz, porque não mexe mais com a gente. Ela devia mexer, ela devia nos humilhar. Meu Deus, como é que eu quero ensinar meu filho a guardar o coração dele se eu não consigo guardar o meu? Se é palpável, é nítido, é óbvio, é transparente de que eu só gosto de falar e gosto de ver e sinto falta daquilo que o mundo dá. Eu não sinto vergonha do meu não crescimento, eu não choro diante do meu pecado, eu não fico indignado com as minhas falhas, mas eu só fico assim: ah, meu Deus, falta isso, estou apertado, minha vida é um aperto.
Mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não visto aquilo. Fulano vai, olha. Quantas vezes, mas isso é natural, eu sou homem, eu sou ser humano. Quanto mais você está, eu estou guardando meu coração, eu estou nutrindo meu coração de quê? Eu estou cuidando do meu coração? Porque aí eu cuido do coração dos outros. Porque eu não posso, a segunda parte de como fazer é orar, interceder, Senhor, ensina, desperta no meu filho o princípio de guardar o coração dele. Mas eu não posso nem orar se eu não tenho a oração como prática da minha vida. Eu não posso orar por isso, ser uma hipocrisia, assim, eu guardo o coração do meu filho, mesmo que eu não guarde o meu. Não, Senhor, da mesma forma que pelo Senhor, pela Tua força, eu tenho buscado guardar o meu coração, ensino meu filho também a guardar o coração dele, para não deixar ele se empolgar com o mundo, se empolgar com o sucesso, porque na verdade, ganhar o mundo, tudo é vaidade. Salomão já dizia, tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Eu ganho mais para quê? Porque isso vai me dar, eu vou comprar outra coisa maior, outra roupa melhor, outra comida melhor, vai mudar em que a minha vida? Vaidade de vaidade. Porque a Bíblia diz que nós não vivemos para esse reino, nós não somos deste mundo. O nosso lar não é aqui, nossa esperança não está aqui. Pastor, o senhor é muito retrógrado. Nós temos que viver uma vida boa aqui, claro. Eu quero para os meus filhos o melhor, eu quero para a minha família o melhor, eu quero para a minha igreja o melhor. Mas se esse melhor afastar de Deus, então que não venha. A doença é provocada pelo pecado. A doença veio existir no mundo depois da queda. É fruto do pecado. Agora, Deus permite que adoeça. Por quê? Porque muitas vezes a dor, o sofrimento, porque Cristo é um homem de dores. Foi um homem de dores e sofrimento. Muitas vezes a dor e o sofrimento é bom para a nossa alma. E o que é melhor para a alma é o melhor para nós. É engraçado estar comentando com a minha esposa antes de vir para o culto. As pessoas se surpreendem quando ficam doentes. Quando recebem um diagnóstico de doença. Nós devíamos ficar surpresos de não termos doença. Essa devia ser a nossa surpresa, porque ninguém escapa delas. Ou cedo ou tarde você vai enfrentá-las, porque basta uma coisinha sair do lugar e a doença aparece. Então, se você está bem, sem ter nenhum processo, você tem que estar surpreso demais, porque a coisa mais comum que devia existir na nossa vida é a doença. Então nós preocupamos em guardar, e esquecemos que todo o processo vem do pecado, e nós não estamos guardando o coração do estado pecaminoso das nossas vidas. Então, eu tenho que orar, eu tenho que interceder pelos meus filhos. Senhor, que meus filhos possam ser bem-sucedidos, que os meus filhos possam ter conforto, seja no relacionamento, seja na vida, na profissão, na carreira, e fazer tudo o melhor para que eles alcancem isso. Isso é inegável, tenham boa instrução, boa educação, boa formação, isso é inegável. Porém, Senhor, sobretudo significa o quê? Isso tudo pode ser perdido, mas o que não pode, Senhor, guarda o coração deles. Eles podem perder dinheiro, eles podem perder saúde, eles podem perder um monte de coisas, só não podem perder o coração. Só o coração.
Então, é o que a Bíblia está dizendo, tudo tem que ser guardado, tudo tem que ser protegido, tudo tem que ser cuidado, tudo tem que ser preocupado, mas, sobretudo, o coração. E a gente deixa o coração por último. Acha que o coração vem de lambuja. Na verdade, porque nós queremos as outras coisas, elas se tornam mais importantes. Então, quando eu sei o quanto o coração é o mais importante para mim, eu sei que ele é mais importante para os meus filhos. Eu não posso dizer isso a uma pessoa que não carece, porque as pessoas vão achar no mundo é isso. Mas crente verdadeiro sabe que o coração é o mais importante. Então eu tenho que orar. Eu tenho que interceder o tempo todo, né? Agora, uma terceira coisa, como meio, né? E entender que é meio, não fim, tá? Isso é muito importante para a gente aprender. Porque muita gente às vezes pergunta, pastor, o senhor viu um movimento tal? Se as igrejas estão fazendo não sei o quê, o senhor já fez, tem que fazer, pastor, porque agora nós estamos fazendo esse tal de não sei o quê, esse tal de... Eu não vou nominar, porque senão parece uma... Mas sempre tem movimentos, o evangelho sempre tem movimentos, ondas, né? Eu não estou dizendo que são ruins. O problema é quando eles transformam essas ondas, esse movimento em fins e não em meios. Parece que se eu fizer isso, tudo vai ocorrer bem. É a mesma coisa da oração. A oração para muitos se transforma num fim em si mesmo, não no meio. Quer dizer que a oração é que faz as coisas. Não. A oração é que te põe, é o meio que te leva a buscar o que é certo, porque o fim é Cristo, é a vontade dele. Tem gente que faz jejum toda semana e não sabe nem explicar, porque não, o meu jejum é que me dá. Não, o jejum não é um fim, é um meio. Então não transforma isso em fim, mas meio, né? Como a gente brinca, se o cara viajar, esquecer de orar, ele fica desesperado, porque ele acha que vai acontecer alguma coisa porque ele não orou. Então a oração virou um fim. Então, a gente fala em meios da graça, que é leitura bíblica, oração, adoração, a ceia, o dia de descanso, são meios da graça, não fim em si mesmo. O fim é Cristo, é Deus. E por último, a entrega. A entrega. Tem muitos pais que não entregam os filhos para Deus, querem proteger, fazer, querem cuidar, querem eles tomar conta e não sabem que eles não são herança nossa, herança de Deus. E a entrega tem um importante papel de quê? De colocar o eu no seu devido lugar. Porque o lugar do eu é na periferia, o lugar de Deus é no coração, no centro de nossas vidas, como Senhor da nossa história. Então, essa entrega, Senhor, entrega os meus filhos a Ti, para que o coração deles tenha o Senhor como o Senhor da vida deles, e o coração deles seja um altar da Tua majestade, para que o Senhor controle e governe o coração deles, assim como eu entreguei a minha vida a Ti, para que o Senhor governe, e o meu eu seja mortificado. É isso. Quando você lê lá no Sermão do Monte, ofereça, quando te der um tapa, ofereça outra face, quando te pedir para andar uma túnica, resumindo isso aí, isso é tudo mortificação do eu. Porque nós muitas vezes brigamos, não é literalmente você vai ficar, bate aqui, bate aqui. Se for até preciso ser feito, faça. Mas não é por aí. É para você mortificar o seu orgulho, que você tem que agir, você tem que estar superior, você tem que dar resposta. E nós o tempo todo fazemos isso. Então, quando mortifica esse eu, para que o ser de Cristo venha em nós, e nós possamos responder como devemos ao mundo, como luz e como sal. A dificuldade que nós temos é exatamente mortificar o eu. O mundo ensina a alimentar, inflar o eu, e o Evangelho ensina a gente a mortificá-lo.
Então, se o meu eu está tão ativo, porque é o meu eu que fica hipersensível, super ofendido, é o meu eu que tem ciúme, é o meu eu que tem inveja, é o meu eu que deseja que o outro tenha, é o meu eu que nunca se está satisfeito com o que tem, é o meu eu que nunca se satisfaz com nada. É o meu eu. Então, se eu quero que o meu filho tenha um coração guardado, ele tem que modificar o eu. Para isso, eu também tenho que modificar o meu eu. Eu tenho que mostrar para ele aquilo que Paulo disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, ser um crente verdadeiro é sempre estar em constante mortificação do eu. Tome a sua cruz, vem, segue-me. Mas a gente está lutando, está frustrado, está brigando, está reclamando, está questionando, tudo por causa do eu. Do eu. Né? Quando Cristo está em mim, eu sei resistir, eu sei enfrentar, eu sei ser mais consciente, eu sei lutar muito mais, desenvolver muito mais o meu dever do que buscar direitos. Porque eu sei que essa não é a minha pátria, essa não é a minha casa, esse não é o meu reino, e aqui não é o meu mundo, eu sou de outro mundo, e eu respondo a ele. Então, o que é melhor para fazer meu filho resistir? É colocar isso em prática. Então, eu digo a vocês: filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, e incline os seus ouvidos. É isso que Deus diz para nós, é isso que nós devíamos ensinar aos seus filhos, sobre tudo que você deve guardar. Além da vida, além da sua segurança financeira, além da sua carreira, além do seu caráter, além, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você tem um coração regenerado, guarda ele. Se você não tem, Senhor, regenera e transforma o meu coração. Me faz guardá-lo. E ensina teus filhos a guardar ele. Ore, interceda. Eu intercedo pela igreja como pastor, para que os doentes sejam curados, para que os que estão com problema financeiro alcancem solução, para que eles estão com problemas de relacionamento se reconciliem, para que aqueles que estão com portas fechadas sejam abertas portas de oportunidade, para a prosperidade verdadeira sobre tudo, mas sobretudo diga: Senhor, guarda o coração deles. Ensina-os a guardar o coração, porque se eles estiverem com dificuldades, com enfermidades, mas com o coração guardado, vale a pena. Porque se eles não tiverem com isso, mas o coração aberto ao mundo, isso é terrível. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.